O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhastes o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido, por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Repito mais uma vez, é um momento alegre hoje celebrar esta Eucaristia com a vossa presença aqui na Igreja Matriz São José, em Maruípe, toda a nossa paróquia, respeitando todas as orientações de distanciamento, da saúde e as orientações litúrgicas da nossa igreja. Alegria a presença do diácono Antônio, as coroinhas, ministros e ministras da distribuição da Sagrada Comunhão, leigo e leiga, coordenadores de comunidades, de pastorais, grupos e todos os demais que juntos compomos esta igreja paroquial. Você que ora conosco, da casa, a igreja doméstica, celebramos o 23º domingo do tempo comum. Este mês de setembro é o mês da Bíblia. E é, portanto, pela palavra de Deus que hoje acolhemos, somos exortados a examinar algumas maneiras práticas pelas quais nós, os discípulos e discípulas, assumimos a própria cruz e seguimos Jesus. Ainda reflito com você um pouco do que domingo passado nós também refletimos, que Jesus disse: toma a cruz e siga-me. Como cristãos, nossa identidade é o amor, e no amor se torna nossa obrigação assumir a cruz. Uma das cruzes que os discípulos e discípulas terão que suportar é o exercício da responsabilidade. E nem sempre é fácil chamar as pessoas para a responsabilidade, chamar as pessoas a uma prestação de contas de seu desempenho como testemunhas do Evangelho. A palavra de hoje nos motiva a ajudarmos nossos irmãos e irmãs a se converterem, a assumirem uma nova maneira de viver,
e nos convertendo, nos reunirmos em nome de Jesus e jamais praticarmos o mal contra o nosso próximo. Jamais. Já foi ouvido, né, no Antigo Testamento que dizia alguns, né, olho por olho, dente por dente. E Jesus diz: jamais amarás o teu próximo como a ti mesmo. É necessário, portanto, carregar esta cruz da responsabilidade de viver esta proximidade do amor entre nós. Isso pode ser particularmente difícil para aquelas pessoas que estão, talvez, em posição de liderança na comunidade. É uma responsabilidade nada invejável dos agentes de pastorais da paróquia, que tem que trabalhar com responsabilidade. E aí o padre, aí se inclui o bispo. Em toda a igreja nós dizemos o nosso Papa querido e amado, o Papa Francisco. Mas também nossos catequistas, que educam na fé, devem educar com responsabilidade e prestar conta do que faz. Membros do conselho paroquial também exercer com responsabilidade o seu papel. Coordenadores de pastorais, para citar alguns. Nem todos aceitarão uma orientação gentil e podem estar sujeitos a ressentimentos e até mesmo oposição. E nós, nesta igreja paroquial, presenciamos isso durante esta pandemia. Eu, Padre Robinson, em diálogo com o conselho constante, cada um, coordenador, coordenadora, é testemunha disso. Com nossos diáconos, quantas vezes tivemos que tomar alguma decisão, seguindo as orientações de saúde e as recomendações e os decretos de nosso arcebispo, e ainda assim, várias pessoas da igreja se pronunciavam contrárias e diziam: isso não. E se não bastasse, ia nas redes sociais e ainda expressavam raiva e ressentimento. Esta é uma cruz pesada que a gente carrega, a responsabilidade através da nossa vida convertida em amor. Mas é necessária carregar. Eu carrego. E creio que cada um, cada uma, até mesmo dentro da sua própria casa, carrega a sua cruz. No seu trabalho também, carrega a sua cruz da responsabilidade para com o que você faz. Os discípulos e discípulas também devem se envolver no processo muito difícil de tornarem instrumentos de reconciliação. Esta também é uma cruz que devemos carregar, sermos instrumentos de reconciliação, como escutamos fortemente no Evangelho de hoje. Diferenças de opinião, mal entendidos e ofensas reais tendem a machucar as pessoas. Se este sentimento ruim continuar, a amargura pode se estabelecer e resultar na divisão real entre os membros do corpo de Cristo, que é a igreja. Não, veja bem, não é suficiente dizer que devemos tentar perdoar de coração. Palavras podem ser palavras somente vazias. O processo de reconciliação requer um movimento significativo em direção à admissão de culpa. Eu fui culpado,
temos que primeiro admitir se queremos exercer a reconciliação. Tanto o ofendido quanto o ofensor devem estar dispostos a se transformar, a serem transformados. Como discípulos e discípulas, devemos não apenas ser agente de reconciliação dos outros, mas especialmente devemos fazer a nossa parte para reparar as feridas em nossas próprias vidas. Devemos nos reconciliar primeiro. Isso pode ser uma tarefa muito difícil também de se realizar. Este é o chamado a viver o amor incondicional. Afinal, somos responsáveis pela evangelização, somos responsáveis pela vida e pela salvação uns dos outros. Todos nós que assumimos em Cristo viver a vida de evangelizadores e evangelizadoras, a exemplo dos primeiros cristãos, devemos, irmãos e irmãs, nos esforçar para permanecermos unidos a Cristo no amor fraterno e misericordioso. Não julgar o outro, não condenar o outro, mas exercer a reconciliação. Isto por quê? Porque Deus é misericordioso para com todos, para com você, para comigo e para com todos. E se assim é Deus, eu que em Deus me confio, também devo assim agir. Esta palavra que hoje nós acolhemos, neste início do mês da Bíblia, também nos fala da nossa unidade colaborativa, pela prática da oração e nossas ações concretas, em nome de Jesus. E isto também não é tão fácil quanto parece. Orar e exercer a caridade. Pode ser que a cruz ministerial dos dias atuais sejam nossos conselhos pastorais, que às vezes não se entende, sejam nossas comissões, sejam até mesmo nossas estruturas administrativas. São difíceis, não só porque esses ocupam nosso tempo, mas porque exigem muito mais de nós. A colaboração na prática da oração e do exercício do amor. Para que a colaboração seja eficaz, temos que ser pessoas abertas e honestas sobre nossas próprias opiniões e diferenças, e também respeitar as opiniões e as diferenças dos outros. Devemos trabalhar, sim, para o bem comum, e não apenas pelo que pessoalmente podemos considerar melhor. É o bem comum que importa. Devemos estar dispostos a aceitar e implementar decisões com as quais podemos não concordar totalmente, e devemos viver com elas, com gentileza, com amor, na fraternidade. Trabalhar colaborativamente pode ser um verdadeiro fardo, mas reunirmos em nome de Jesus é viver a vida de comunidade, e para isso
basta a sinceridade da fé que nos motiva a uma vida nova no amor. Por falar em amor, normalmente aclamamos o amor como a forma mais elevada de expressão humana, e de fato é. No entanto, por mais glorioso e satisfatório que seja o amor, ele é mais exigente do que qualquer outra coisa na vida. Tomando a passagem da segunda leitura de hoje, de São Paulo aos Romanos, como guia para o nosso entendimento do amor, devemos admitir que o amor cumpre toda a lei somente quando honramos nossos compromissos pessoais e os compromissos pessoais dos outros, independentemente das atrações apaixonadas contrárias que possamos experimentar. O amor se cumpre quando valorizamos a vida, a dignidade e a reputação dos outros, não as menosprezamos, mesmo quando estamos à beira do ódio e da vingança, mas valorizamos o amor e respeitamos a vida, respeitamos o nosso próximo. O amor se concretiza quando respeitamos também os bens dos outros, apesar do fato de que às vezes os desejamos desesperadamente para nós mesmos, mas respeitamos. Quando realmente amamos, estamos dispostos a carregar as cruzes que o discipulado exige, que o meu seguir a Jesus exige. Acima de tudo, nos colocamos dispostos a carregar a cruz de amar incondicionalmente, pois assim Deus nos amou primeiro, e seu Filho Jesus Cristo amou-nos e amou-nos até o fim. Irmãos e irmãs na fé, vivamos o amor, mas vivamos o amor na alegria do Evangelho. Que a palavra de Deus, que hoje nós acolhemos, neste início do mês da Bíblia, possa nos orientar e nos conduzir a esta prática do amor, que liberta e nos dá vida nova. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.